Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Olá, boa noite. O Conexão Poder recebe neste domingo o deputado federal Ezequiel Fonseca, do PP, e o deputado estadual Perry Taborelli, do PV. Na pauta de hoje, a polêmica discussão sobre a redução da maioridade penal prevista pela PEC 171/93, que tramita na Câmara Federal. A Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial para discutir o tema no último dia 8 e tem até o final do mês de maio para colocar em votação. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Eleito com 90.888 votos, o deputado Ezequiel Fonseca, que exerce seu primeiro mandato de deputado federal, foi escolhido como líder da bancada mato-grossense e se declara contra a redução da maioridade penal, mas ele é a favor de que uma criança de 10 anos cumpra a pena no caso de homicídio. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Perry Taborelli, conhecido como Coronel Taborelli, foi eleito com 18.526 votos e tem mais de 30 anos de serviço na segurança pública. Taborelli defende que o projeto de redução da maioridade é pano de fundo para encobrir a ineficiência do Estado. Ambos também participam de CPIs polêmicas. Ezequiel é o único deputado de Mato Grosso que participa da CPI da Operação Lava Jato e Taborelli é membro da CPI que investiga um esquema de renúncias e sonegações fiscais no Estado, a chamada farra dos incentivos fiscais. Muito bem, participam dessa entrevista o jornalista Paulo Coelho, aqui do meu lado, e também o cientista político, o professor João Edson. Senhores deputados, muito boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Conexão Poder, primeira vez que ambos participam, e o tema é polêmico, maioridade penal. O senhor participa das discussões lá na Câmara Federal, eu sei que esse é um assunto federal, não é um assunto de âmbito estadual, mas o senhor está aqui justamente por ter trabalhado na rua como policial militar e conhecer bem essa realidade. Mas, deputado Ezequiel, o senhor, afinal de contas, é contra ou é a favor de se reduzir a maioridade penal? Porque, inclusive na minha pauta, ficou assim, muito confuso, dá a impressão que o senhor é contra a maioridade penal, a redução para 16 anos, mas parece que não é bem assim, né? Não, eu sou contra, até porque eu entendo que não resolve. Eu acho que deveria ser pelo crime, pela ação do cidadão. Se ele cometeu um crime, independente da idade, Sim, que ele pague pelo crime que ele cometeu. Aí agora ficou claro. É preciso definir quais são os crimes, né? Sim. Que são, por exemplo, crime hediondo, todos. Né? É um crime hediondo, ele precisa pagar. E aí eu coloco que, aí independe da idade, se ele tem 70, ou se ele tem 80, ou se ele tem 16, ou se ele tem 14. Então eu penso que pelo crime seria o ideal. E da forma que está errada. Se a gente perguntar para um jovem de 16 anos, de hoje, ele tem toda a compreensão. Ele tem toda a compreensão. Mas, para que isso aconteça, para que nós façamos aí a redução da maioridade, no meu entendimento, nós precisamos fazer com que as leis funcionem nesse país. Primeiro, se nós tivéssemos punido os maiores e não víssemos que a lei funcione, que os maiores estivessem pagando, aí nós poderíamos descer. Se estivesse claro que o menino de 16 anos fosse ele realmente culpado. Não está claro isso, até porque a Unicef, numa pesquisa, mostra que 0,016% dos crimes são cometidos por menores de 16 a 18 anos. Mas sempre aliciados por um maior. Sempre aliciado por um maior. E aí, se nós pegássemos esse maior que está por trás desse menor, aí estaríamos resolvendo o problema. Então, nós precisamos pegar a lei e fazer com que ela realmente seja aplicada. E aplicada para valer. Então, desta forma, eu acredito que nós não teríamos que estar aqui hoje discutindo a maioridade penal. Pois é, mas, boa noite, deputado. Se 16 anos, hoje, se eu pegar nos semáforos, nas ruas, na noite, vamos pegar Cuiabá como exemplo, você vê muita situação de menores realmente pedindo dinheiro para comprar droga. Por trás desse menor tem alguém que fornece, ele tem que comprar de algum lugar. O senhor não acha que se reduzir para 16 anos,
essa maioridade aí, deixando de existir a figura do menor, de 16 anos, não ficaria mais difícil para aquele que é adulto, que é considerado adulto, usar essa pessoa como para difundir, Ele vai atrás do de 14, do de 13. É um efeito escadinha, então. Você acha que vai Nós caindo. estamos aproveitando essa oportunidade. Aí que entra a sua proposta, né? Não haver a idade Exato. mínima. Né? Nós estamos discutindo, e terça-feira haverá uma reunião em Brasília, na Comissão de Relação Exterior, onde eu participo como membro, onde eu quero discutir o papel do Exército na fronteira. Por quê? Porque hoje o Exército está lá no Rio de Janeiro, nos morros. E a droga está entrando aqui na minha região de Cáceres. Ela passa aqui. Se nós É por ali que passa, inclusive. Se né? nós estamos trabalhando no efeito, né? Não na causa. Não na causa. Então, quando você fala que o menor está aí, é verdade, mas se nós pegamos o 16, vai vir para o de 15. Então, nós temos que trabalhar pelo crime, fazer com que seja aplicado o Código Penal, que, diga-se de passagem, está ultrapassado, que é de 1940, né, já fazem 75 anos. Discutir o código seria, sim, uma ação importante. Né? A Unicef é uma instituição credenciada para isso e ela mostra isso claramente. Por isso, acho que o jovem de 15 anos, de 16 anos, de 17 anos tem toda a compreensão, isso é real. De quando eu era menino para hoje, de quando eu tinha 15 anos para hoje, os meninos de hoje é muito mais entendido do que a nossa época. Tem muito mais informação. Muito mais informação. Então, eles sabem perfeitamente qual é o crime, né? E por que não deve fazer o crime, eles sabem disso. Mas também, tem alguém atrás dele que fica ali. Mas assim, há um ponto negativo na sua proposta, se o senhor me permite. Uma criança de 7 anos, por exemplo, está na escola, empurrou o coleguinha por trás, o coleguinha caiu da escada, bateu a cabeça e morreu. Vamos botar na cadeia essa criança? Não. Aí entra a ação do juiz de direito. O juiz, para ele ser condenado a essa pena, ele vai passar lá pelo judiciário. E aí tem todo o prós e o contra que vai ser colocado naquele momento. Mas não ficará impune. Numa fatalidade, pode até não ir para a cadeia. Numa fatalidade não há como punir, no meu entendimento. Mas agora, você... deliberadamente empurrou. Exato. Aí tem que pagar. Claro que não tinha intenção de matar, mas matou. Então tem que haver uma punição. E essa é a grande questão, né? Que hoje os juristas aí começa essa polêmica, né? Criam todo um calabouço aí para dizer, olha, pode, não pode, isso, e aí começa. E aí Deixa eu perguntar para o Taborelli, deputado, se me permite. O senhor ficou na rua como policial militar durante 30 anos, se não me falha a memória. O que é que o senhor viu em relação a menores nesse decorrer de 30 anos? A coisa foi só piorando ou sempre foi igual? Existem, na minha ótica, discussões que são criadas tão somente para chamar a atenção, para desviar para os assuntos em que a sociedade realmente deve voltar para eles. Eu creio que esse aqui é um deles. Porque nós temos aí, no mundo, 180 países que têm como idade limite, né, de maioridade penal 18 anos. 54, em torno de 54, que reduziram para 16 anos. Os mais avançados é baixo, de 18 anos. Que 54 deles reduziram. E não obteve nenhum resultado de redução de índice de crime e violência. 2, que é a Alemanha, acredito, Espanha, eles voltaram novamente para 18 anos, a maioridade penal. Ou seja, a experiência mundial diz-nos que não interfere em absolutamente nada, não tem nexo de relação de casualidade aí. Reduzir maioridade penal e reduzir índice de crime e violência. Aí a sua pergunta em relação à minha vida enquanto policial militar nas ruas. Nós recepcionamos durante esses 30 anos o produto final dessa gestão política do Brasil, do estado de Mato Grosso e dos municípios. É dessa péssima gestão que nós temos tido. E o que acontece? Recebemos lá um jovem, né, praticando um ato hoje infracional, que ele, lá armado, praticando um assalto, ele é produto da ausência de oportunidades. É um produto de uma ausência de uma convivência familiar saudável. De estrutura familiar. E quando falha a estrutura familiar, o Estado deveria substituir essa estrutura com os programas socioeducativos, entre outros. E o Estado falha também por conta dessa corrupção imensa que eu vejo e que tiramos as oportunidades dos jovens. Aí agora nós queremos, a classe política
deseja imputar todas essas sequelas aí e, de momento, aprovar uma lei dessa natureza que nós vamos sacrificar os jovens e nós vamos legislar pela exceção, porque é ínfima, agora há pouco o deputado disse, a quantidade de jovens que são infratores perto do orbital do número de jovens que temos no Brasil. Ao invés de nós potencializarmos os jovens com oportunidades, com uma educação mais forte, o professor Joés disse agora há pouco, em vez de repente, esse FIES aí, em vez de nós estruturarmos melhor o ensino fundamental, nós estamos aí com medidas paliativas, politiqueiras aí para poder ganhar 4 anos de mandato. Então está na hora de nós termos discussões sérias no Brasil e ações que nós discutimos agora. Mas eu falei para o senhor antes de começar, só me permite, Paulo Coelho, que eu ia lhe juntar a canela durante o programa. Com cuidado, por favor. Independente da sua ponto 40, que deve estar aí no seu bolso, eu vou ter que chutar a sua canela, porque é o seguinte, o senhor falou que o menor é produto da sociedade, que a família é desguarnecida, a família é desestruturada, enfim. Quando o senhor estava na rua enfrentando esses bandidinhos travestidos de crianças, o senhor pensava assim também ou o senhor dava uns pés do ouvido? Delinquentezinhos? Olha, esse ingresso meu para a vida política me abriu os horizontes. Estou perguntando para o militar agora, não para o político. Não, abriu o horizonte. Olha, eu descobri situações que eu jamais imaginava que acontecesse nos bastidores políticos e dentro desse trabalho político aí que nós estamos fazendo, que tem no estado de Mato Grosso, é exemplo, que eu estou próximo a ele. E que tinha no município de Várzea Grande. Porque a corrupção é muito forte, é muito maior do que se divulga, que a nossa mídia consegue divulgar. E é uma rede de proteção para esses marginais políticos, é incrível. E eu fico muito contrariado com o marginal político, porque ele tira a oportunidade da sociedade. Agora, nós estamos tirando as oportunidades dos jovens e queremos sacrificar o jovem com medidas aí fortes para exemplificar pela exceção, exemplificar e mudar foco de discussão no caso do Brasil. Agora, quando a polícia civil, militar ou qualquer órgão protetivo social encontra com o marginal ou com o infrator, independente da idade dele, no momento nós vamos ter que apresentar uma solução para aquele caso em específico. Então, naquele momento, não dá para se discutir a falta de oportunidade dele, deputado. É por conta ou da família que ou abandonou, ou foi desestruturada, ou por conta que o Estado não cumpriu com o dever dele. Então, naquele momento em que ele pratica, aí vamos ter que aplicar o que a legislação nos permite e a disponibilização que nós temos dos armamentos para poder ir para o enfrentamento olho no olho e fazer cessar aquele ato contra ou a guarnição ou contra terceiros. Deputado Ezequiel, eu ia perguntar, vou deixar o professor perguntar. Resumindo, o Taborelli mudou de opinião, né? Isso era uma coisa, agora é outra. Deixa eu fazer uma coisa. Está mais light, né? Está mais light agora. Deixa eu só fazer uma colocação. Ele anda armado ainda, mas está mais light. Não, senhores, deixa eu fazer uma colocação. A minha postura dentro do cenário operacional sempre foi esta que eu estou lhe dizendo aqui. Com a máxima tranquilidade, eu sempre busquei a inteligência emocional, é um trabalho que você tem que desenvolver. Hoje temos até cursos para desenvolver, mas sempre fui muito tranquilo para os combates, para que acertasse a maior parte das vezes. Claro que erramos, mas acertamos muito. O senhor botou muito vagabundo para correr em Várzea Grande. Eu quero questionar agora enquanto deputados. Veja bem, nós estamos discutindo, é como se nós estivéssemos discutindo a diminuição da violência do 18 a 0 anos. Não, estamos discutindo 600 e 700 dias. Que é o cara entre 16 e 18 anos. Exatamente. É uma diferença de 600 dias que o significado não vai ser nada. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: interessa a alguém, estou falando do ponto de vista de um país capitalista, explorador, que tem que sobreviver uma série de coisas. Interessa a alguém a diminuir a violência? E aí eu explico por quê. Olha a quantidade de tijolos, areia, cimento que se vende para fazer muros. Ou a quantidade de cerca elétrica, ou a quantidade de câmeras de segurança, ou a quantidade de... Tem toda uma cadeia produtiva por trás. A quantidade de carros que se vende para a polícia, quantidade de armamento, quantidade de blindagem de carro. Blindagem, a quantidade de empregado que emprega advogados, juízes, promotores... É um ponto essa que ninguém cadeia tocou ainda, de né? produção. Ou seja, enquanto morre, o outro vende vela, o outro vende lenço para chorar. É isso aí. Será que alguém interessa? Por que eu estou perguntando isso? Porque nós estamos discutindo e a gente vê um congresso inteiro, 513 deputados, depois vai ser 81 senadores, discutindo
Vingança. Porque quando eu quero resolver um problema, não estou discutindo mais justiça, estou discutindo vingança. Vamos começar a vingar do cara aos 16 anos. Mas a vingança também, e no Brasil é vingança, a sociedade está acostumada a isso. Isso me incomoda, porque a sociedade fica feliz quando ela enxerga caída no chão um bandido e uma poça de sangue. Porque ela sabe que se for para a cadeia não pune mais. Não existe punição no Brasil. Nem para o bandidinho, nem para o ladrão de galinha, nem para ninguém. Para mim, o punido hoje é o cidadão normal que paga imposto, trabalha todo dia e segue corretamente, porque os demais não são punidos. Eles são punidos. Eu vejo ainda até diferente. Ou seja, nós, né, professor? Nós. Nós. Eu vejo que a sociedade, ela quer ver o marginal preso, e é geralmente o maior deles, né, que infelizmente está dentro da classe política, mas não consegue atingi-lo e satisfaz com aquilo que ela está vendo. Até porque, muito menor do que esses muros e essa cadeia produtiva que o senhor citou aí, menor do que os atos de corrupção e os valores volumosos que nós temos aí hoje no Brasil sendo descoberto a nível da classe política. Então, vale realmente a pena, porque a classe política ela tem um grupo de marginais políticos que necessita que o país esteja vivendo esse caos para que eles possam ganhar mais na frente, de forma transparente, como se diz. Indo para esse grupo de jovens aí, para dentro dos presídios, nós teremos aí um grupo que está capacitado lá dentro, o PCC, o Comando Vermelho, nasceu dentro dos presídios. Sim, esse grupo está esperando uma grande quantidade de jovens, fortes, firmes aí, para capacitá-los para devolvê-lo à sociedade e piores do que entraram. Aí eu pergunto, essa legislação vai beneficiar a quem exatamente? Vai beneficiar no momento político aí a muitos políticos, vai beneficiar ao crime e a sociedade ela vai ser muito pior o momento em que nós estaremos vivendo daqui a 3, 4 anos, a partir do momento em que essa lei começar a vigorar, ser vigorada. Deputado Ezequiel, o senhor concorda com o deputado? Faça a pergunta e chama o intervalo, Paulo Coelho, nós temos que ir para o intervalo. Deixa eu fazer a pergunta. O senhor faz a pergunta e chama o intervalo. Você deixou eu fazer a pergunta, eu vou fazer a pergunta. pergunta. Faz a pergunta e chama o intervalo. Se quiser, eu faço a pergunta. Vai lá, fazer a pergunta. Vai, Paulo Coelho. Eu vou emendar aqui a fala aqui do deputado. É sempre assim. Ele já é a cara do Marcelo Rezende, agora quer fazer pergunta. Faz hora que ele está. Daqui a pouco ele fala, corta para mim. Fala, Paulo Coelho. O deputado Taborelli disse aí há pouco que... Perguntar para o Ezequiel se ele concorda que o maior dos bandidos está na classe política. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, enquanto o Ezequiel pensa, a gente volta com o programa Conexão Poder. Tá certo, Paulo. Bom, voltamos então com Conexão Poder deste domingo, recebendo Peri Taborelli e também Ezequiel Fonseca, 2 deputados, um federal, um estadual, discutindo a maioridade penal, que tramita no Congresso a PEC 171, olha só o número da PEC, 171, né? Tá certo, que prevê redução da maioridade de 18 para 16 anos. Paulo Coelho deixou a pergunta no intervalo, Paulo Coelho, por favor. Sim, se o senhor se lembrar ainda, eu deixei repita. a pergunta para o deputado federal Ezequiel Fonseca, lá de reserva do Cabaçal para o Mundo. Vou fazer a pergunta seguinte, deputado. O deputado Taborelli disse aí que o maior dos bandidos está na classe política, né? E se o senhor concorda com isso, e emendada a essa pergunta, eu preciso também que o senhor deu seu posicionamento aí de não ser favorável à redução para os 16 anos, só que proposta mesmo na Câmara, no Congresso, existem várias, mas com o mesmo sentido, redução para os 16 anos. Para se elaborar uma outra, com esse norte que o senhor quer dar, por exemplo, que o senhor entende que seja certo, que é sem idade, não existe nem proposta ainda. E o país exige ações rápidas, não é? E, enquanto isso, a bandidagemzinha, que são os delinquentezinhos, estão fazendo e acontecendo aí, debaixo dos nossos narizes aqui. Outro dia, posso falar, uma parente do André, Michel, foi assaltada. Aqui, o gordo acabou de ser aqui. Assaltada saindo do site onde a gente trabalha. Também, minha filha. E aí, na casa do gordo, o produtor como que do programa, isso, entraram rapaz? 2 menores armados. Defendeu uma coisa que está a longo prazo, nem projeto propriamente existe, não é? E quando o país está sofrendo, está padecendo, está morrendo. E se o senhor concorda aí com essa posição do Taborelli aí, que o grande mesmo o bandido grande mesmo está na classe política?
Eu diria que eu preciso discordar em partes. Eu acho que a cultura brasileira, a corrupção, a bandidagem, ela faz parte quase que culturalmente aí em todos os setores. Nós estamos vendo aí agora que as várias operações que está tendo e não está pegando apenas político. Porém, eu penso que aquele que tem o maior poder, ele tem maior poder também de corrupção, ele tem um poder maior de mando. Então é certo que os políticos que a sociedade veja e coloca todos numa vala comum, precisam também ser olhados. Eu, por exemplo, eu acho que o deputado Taborelli foi, como profissional excepcional, não apenas o que ele fez na Várzea Grande, combativo, né? Onde ele passou. Eu falei que ele botou um monte de vagabundo para correr em Várzea Grande. Exatamente. Né? Então, eu penso, não dá para negar. E lá no Congresso Nacional, nós estamos correr, vendo que tem muitos parlamentares com boas intenções, sim, com vontade de fazer, mas aí existe um monte de outras coisas. Por exemplo, só partido dentro do Congresso tem 28. É impossível isso tem que acabar também, você definir algo dentro de um Congresso que tem a minoria, a maioria, que tem todos os partidos ali, cada um com uma visão diferenciada e que todos têm os direitos de discutir. Então, e cada um com seu interesse também, né, deputado? Você vai discutir um processo, você tem que ouvir todos. Depois tem a liderança, depois tem as comissões, entendeu? Tanto as bancadas. Tanto é que o 171 está há 22 anos. Então eu acho que o sistema também faz que haja corrupção, né? E aí nós estamos vendo aí essa questão do último que saiu da CARF, aí do tribunal, né? Também onde não poderia ter corrupção então. Né? E tem. Então a corrupção e a violência e tudo, ela começa do pequeno e vai até o grande. E o interesse que tem o então não posso aceitar que só os políticos. Eu acho que tem um problema cultural e tem um monte de coisa a ser discutido e que nós políticos, aí sim, nós políticos, precisamos ouvir o barulho da rua e se concentrar mais naquilo que é necessário. Porque se perde tempo demais com coisa que vai dar resultado de menos. Mas aí eu vou provocar o senhor mais uma vez. Essa situação que o professor aqui colocou, dos interesses por trás, quando um político, por exemplo, recebe doação de empresas privadas, essas empresas privadas podem ser, inclusive, do segmento, como existem os apoiadores do segmento da soja, do agronegócio, existem também aqueles que têm interesse que apoiam deputados ou senadores. As seguradoras. Exato, por exemplo, né, as seguradoras, bem lembrado. E aí o cara fica na caminho de força, né? Quer dizer, se não rever também isso, seria uma das vertentes também, não vai se avançar nesse ponto. Muito bem, a reforma política está aí para isso, inclusive está aí não, estão falando aí. Discutindo. Não está aí ainda. Não está aí ainda. Está aí para isso, a reforma está aí exatamente para isso. Está sendo proposta, né? Proposta, já tem a comissão formada e uma da discussão é essa. Se vai ser pública, se vai ser pública e privada, se vai ser só pública. Né? Então, isso que precisa ser discutido exatamente. Por quê? Porque precisa ter realmente o limite, inclusive não é o limite de quanto você vai poder me doar, quanto que a empresa pode doar, quanto que o candidato pode gastar. Nós vamos ter que definir, um deputado federal ele vai gastar 300 mil reais, um deputado estadual vai gastar 200. Isso é definir. É esse o valor e o limite precisa ser colocado. Então, Paulo, eu penso que a reforma política contribui também para que haja menos corrupção, para que haja todo esse celeuma que existe na sociedade brasileira. Então, nós temos que priorizar. A reforma política é uma coisa que precisa ser priorizada, e bem discutida, e bem colocada e aprovada. Eu toquei na reforma política, que não tem nada a ver com o assunto nosso aqui, mas por conta... Não, eu vou explicar por que eu toquei no assunto. Por conta disso que o professor falou aqui, né? Porque, afinal de contas, tem a ver. Porque se você não muda o comportamento parlamentar, se você não deve a ninguém, fica mais tranquilo para trabalhar, inclusive, né, de forma mais rígida. E eu precisava saber também do coronel Taborelli, se o André me permitir, porque aqui para perguntar tem que pedir permissão para o André. Coronel, quando o André falou agora há pouco que o senhor pôs muita gente para correr de Várzea Grande,
Correu para Cuiabá, né, Paulo? E aí eu preciso saber do senhor, rapaz. Ou não correu, né? Também. Eu preciso saber do O que o senhor. senhor quer dizer com isso, coronel? A prisão... Quando não consegue correr, André, você não entendeu? Quando Não consegue precisa correr, né? Tá bom, O cara fica imóvel, Entendi. totalmente imóvel, ele não consegue correr. Aí é o seguinte, a pergunta que eu faço, o senhor foi questionado e de alguma forma até barrado na Assembleia Legislativa, já como deputado estadual, por supostos processos aí de práticas de tortura, e o que o impediu de participar, impediu entre aspas, da Comissão de Direitos Humanos. Como que o senhor responde a isso tudo aí? O senhor torturou muita gente lá ou só pôs para correr? E era menor também que o senhor torturou? Bom, vamos lá, por parte, né? Por idade. O senhor fazia por parte, então? Igual o Jack Estripador, era por parte? Não, o senhor a bem fazia? da verdade é o seguinte, quando nós estamos nas ruas, enquanto policiais militares, nós encontramos o produto final, que é o cidadão, independente da idade, praticando um ato infracional, o crime. E naquele momento não nos cabe vir para essa discussão igual estamos aqui. Nós temos que atuar, o Estado tem que atuar através de nossas ações, de forma a exercitar aquilo que está previsto na lei e fazer cessar todo ato criminoso enquanto ele estiver sendo perpetrado pelo marginal ou depois nós vamos saber, pelo infrator. E durante a minha trajetória eu tive muitos processos, até porque para o policial que está nas ruas combatendo, para cada ocorrência policial, deputado, nós estamos passivos de responder a um inquérito policial. Sim. O pessoal fala, ele me empurrou, me bateu. Empurrou no sentido... Aí você é processado, pode ser preso e o bandido fica solto. Exatamente. Então, naquele momento, enquanto lá do trabalho policial, nós somos passivos a isso, somos conscientes disso. Você não vai chegar no vagabundo que está armado apontando um 38 para você e perguntar se ele é menor ou se ele é maior. Né? Isso, com toda a técnica, né? E sempre dando a oportunidade para ele, até o último momento, ele se redimir e apresentar-se ali as armas dele. E a exemplo da sua pergunta sobre a tortura, eu respondo hoje, sobraram-me 2 ou 3 processos. Um deles é tortura. Eu encontrei, rapidamente contando o fato, um marginal, altíssima periculosidade. Maior de idade? Maior de idade. Ele, inclusive, o último roubo dele foi no shopping de Rondonópolis, depois ele roubou as joias, foi para São Paulo, foi preso em São Paulo com parte dessas joias, está preso hoje. Encontrei num corredor, após uma noite anterior ter atirado uma guarnição nossa, encontrei ele com uma faca e eu com a minha arma já singela arma .40. A .40, já agora há pouco, em 2011. E ele vindo, olha o senso de profissionalismo. Enquanto ele vinha a 5 metros, eu tinha toda a possibilidade de abatê-lo ali. Matá-lo. Em outras palavras, matá-lo. Eu fiz o quê? Exatamente o que fiz a vida toda. Cidadão, largue a arma. Determinei... Arma branca. Arma branca. Determinei para largar a arma. E ele aproximando, em debalada carreira contra a minha pessoa. E ele não largou da arma. Eu imaginei naquele momento, falei, eu vou buscar, né, se ele não largar essa arma mais próximo, eu vou buscar as pernas dele e se eu não conseguir acertar, eu vou abatê-lo. Olha, fração de segundo, professor, deputado. Novamente, segunda vez, largue a arma, cidadão. E chamei-o pelo nome, na oportunidade, porque eu já o conhecia. E ele continuou a cair. Quando chegou a 2 metros, alguma coisa por aí, eu visualizei a perna e efetuei o disparo. Um disparo, graças a Deus, acertei e ele caiu. Né? Não precisou dar o segundo tiro, que seria um tiro para abatê-lo. Essa foi a ocorrência. Não foram 5 minutos, né? Já chegou, inclusive, o sistema de saúde. Chegou. SAMU, a mãe dele, já foi 1 minuto, a mãe estava em cima. Se é um cidadão de bem, o SAMU leva 40 minutos. Olha cara. bem, É isso que eu André, não consigo entender. Olha bem, não é, Ezequiel? só para os senhores verem, professor. Chegou a mãe, a família já veio em cima, já chegou a SAMU, dei o primeiro socorro ali e conduzimos. Eu fui acusado por tortura por essa situação, tortura psicológica. Agora, onde que eu fiz a tortura nesse aspecto? Para o senhor ver que o crime de tortura é muito complexo para ser caracterizado. E eu não, assim, importa, mas eu estou muito tranquilo com a consciência para responder por conta de tantas outras acusações que eu fui submetido a ela e graças a Deus saí me... Mas teve gente que perguntou para o senhor assim, mas por que o senhor não deu o segundo tiro? Muitas pessoas, então, eu disse exatamente, é o senso. A maioria não está pensando assim? Hoje, se fosse uma discussão, o pessoal até ficaria bravo comigo, mas o senso do profissional me leva a fazer medidas progressivas para fazer cessar a criminalidade. Deputado,
Professor Você João me Edson. permite? Permito. Se o senhor deve permitir, eu permito. Opa. Dá para cá. Estamos Grau já de passando por- hierarquia. Vou bagunçar um pouco essa questão aí e mexer numa coisa que, por exemplo, político tem medo de falar porque perde voto. Tá? Então eu vou falar para vocês, não tem problema de perder voto. Qualquer assunto eu estou disponível. O nosso país, o povo brasileiro, nós utilizamos muitos termos porque nós não temos. Nós falamos que nós somos solidários, porque nós não somos solidários, senão não precisaria falar. Nós falamos que somos honestos, porque nós não somos honestos. Se nós fôssemos, não precisaria falar. Criminoso, crime é uma coisa, criminoso é outra. Criminoso é sempre alguém que eu não conheço, porque as pessoas que eu conheço eu acoberto. É tanto se eu for policial, se eu estiver errado, o senhor me confirma. É uma dificuldade terrível a questão da investigação, porque as pessoas acobertam o criminoso ao extremo. E esse cidadão que é coberto, eles colocam como cidadão de bem. É tanto que se for para a porta do presídio num dia de visita, vai ter um punhado de gente dizendo lá o quanto o filho está injustiçado lá dentro, enquanto o amigo está injustiçado, enquanto o marido está injustiçado. Nós não temos uma cultura de achar que é normal o crime quando esse crime nos beneficia, e eu estou falando em todo sentido de crime, por isso que eu separei o criminoso do crime, de achar que quando o crime nos beneficia não é crime, é oportunidade, mas quando o outro faz contra a minha pessoa, contra as outras pessoas, são crime. Em função disso, não há uma superprodução, não estou falando nem do Estado, mas não. O Estado é parte disso, até porque as pessoas que compõem o Estado primeiro são cidadãos e saem da sociedade. Não existe uma cultura que atrapalha todo o processo das pessoas acobertarem o crime e achar que o criminoso parente é bom e a polícia não pode chegar nele, ninguém pode mexer nele? Grande pergunta, professor. Eu acredito o seguinte, eu não sei como que isso acontece em outros países. Aqui é latente isso. Né? Se é da família, do grupo de amigos, Pode. Ótimo, eu vejo essa situação, eu bato muito na parte política, porque realmente eu atribuo a responsabilidade aos políticos, e aqui guardando a reserva, aos políticos começa lá maus. em Reserva Aos duas políticos vezes. maus. Cabaçal. Do do cabaçal. cabaçal. Aos políticos maus. Sim. Então eu vejo que tem um grupo de Eu ia falar uma protetores. bobagem aqui, mas deixa. Não dá. Não dá, né? Eu vejo que é uma proteção. Não, é amigo nosso, mas ele já está pagando. Não tem, já está pagando. Se é o criminoso, independente de qualquer situação, ele tem que ser tratado e ter o tratamento de criminoso. Senão vai cair nisso aí. Ah, é nosso amigo, já está bom. Quem que fala que já está bom? E a sociedade que está perecendo? E os jovens que estão prestes a serem penalizados agora com essa PEC aí, se der certo? E aí eu quero aumentar outra coisa. Não ocorre daí, eu falei da sociedade, agora vem um Estado que possibilita esse acontecimento. Porque é o seguinte, o cara, ele nasceu, desenvolveu culturalmente como mau caráter, começa a praticar pequenos delitos, vai praticando um conjunto de delitos. Quando ele cai, na linguagem popular, caiu, não tem mais jeito, agora caiu. Quando ele caiu, o próprio Estado não cria todo um processo de uma cortina, de um anteparo, um conjunto de leis para justificar o fato do crime ocorrido, dele não ter sido assistido, A lei o é pai muito dele ter branda, problema, né? ter Mas sido lei, violentado. né, professor João Edson, que hoje o preso, ele está preso, a família está recebendo. É o Bolsa Bandido, né? Né? Então, olha como que é contraditório toda essa questão. E aí eu digo mais ainda. Coronel Taborelli, deputado estadual, conhece. O interior do Mato Grosso, vou dar um exemplo do interior. O interior, você está numa cidade pequena, você conhece a todos. Você conhece todos. Você sabe ali quem faz o quê. E a sociedade convive e muitas vezes não tem a coragem de dizer, olha, Coronel Taborelli, fulano faz isso, Bertano faz aquilo. Por que ele não tem a coragem? O cidadão, né, devia ter essa coragem de fazer. Ele também não tem, porque muitas vezes... Ele também faz. Não, talvez ele não faz, mas ele tem medo de falar para a polícia, ou ele tem medo de dedar. Ou quem faz é o Entendeu? tal do fidalgo e aí não... Então tem todo não esse se pode constrangimento que... Quando eu ainda quando menino, eu lembro que meu pai falava assim, olha só, talvez vocês nem conhecem esse termo. Ó, você não vai andar com aquele seu amigo não, que ele é mal inclinado. Não sei se vocês já ouviram falar. É a reserva do Cabaçal que fala assim, deputado? Ele é mal inclinado, então você não fica andando com ele. Né? Que dizia assim, olha, você não fica andando que esse menino não é um menino bom. Era isso que ele queria me dizer. Né? Hoje, é tão misturado esse negócio, como você falou, que a hora que o bandido é do outro, aí ele é o bandido. A hora que ele está perto de você,
ele já é um meio bandido, Gente ele é nossa. meio... Mas gente aí, nossa. aí eu vou ter que chutar a tua canela, porque lá no Congresso também acontece isso. A gente viu no episódio do Mensalão aqueles marginais sendo presos e a presidência da República defendendo. Muitos deputados do PT defendendo e o cidadão posando de mártir, fazendo assim para a câmera. Quer dizer, Sim. Os partidários Mas eu depositando- também, eu tenho partidários que dizer para também você que eu não vi aquilo fazendo também com vaquinha na bons olhos. internet Quer dizer, e o cara as vai pessoas preso, contribuindo. o cara vai preso, sai comemorando. Ezequiel, dizer, eu quero esse é o ilustrar. pior Veja o exemplo seguinte, de Não tenha tudo. dúvida, não tenha dúvida. Tem que começar lá em cima, não lá embaixo, na verdade. Né? Eu quero ilustrar isso, e aí diretamente com você, se eu falar com o Coronel Taborelli agora vai ficar suspeito a situação, porque ele é policial. Ele tá armado. Né? E está armado. É. Né? Vou falar com o Ezequiel. Me intriga o seguinte, os policiais cometem erro e quando cometem erro eles têm que ser punidos, têm que ser corrigidos. Tá? Mas o número de erros de policiais, por mais que na estatística brasileira comparada a outros países seja grande, o número de erros, por exemplo, numa favela no Rio de Janeiro, é 1 a cada 6 meses, 1 a cada 4 meses. E quando ocorre, a sociedade do morro queima pneu, faz um punhado de coisa. A sociedade da zona sul do Rio de Janeiro, inclusive os artistas da Rede Globo, fazem passeata. Mas eu nunca vi queimar pneu e fazer passeata para prender os principais traficantes, que são, na verdade, os caras de 30, 35, 40 anos responsáveis por toda uma cadeia que vai desaguar no mínimo até de 5 anos de idade. Naquela mãe que não pode fazer, que é obrigada a fazer um punhado de coisa. Aí quando eu falo, a nossa sociedade, duas coisas eu vejo. De um lado, eu vejo a sociedade corrupta por natureza, um processo cultural, e de outro lado, eu vejo uma paciência enorme com a questão do bandido, ou seja, quem corrige não pode errar, agora quem erra está permitido. E aí eu quero dar uma comparação, um trabalhador normal, um trabalhador que não pôde estudar, bom caráter, que acabaram com a rocinha dele, acabou tudo, ele veio aqui para a cidade carregar carrinho de material de construção, de massa, todos os dias. Esse cara, a marmita dele não tem o bife que o presidiário tem. Verdade. Tá? O salário que ele recebe não é aquele. Ele não tem direito à visita íntima, porque o coitado não tem dinheiro, porque não sobra no final do mês. E aí estão querendo colocar a visita íntima no Pomeri para molecada? Inclusive a molecada. Como é que pode, professor? Então, Quem vai lá não tá agora vamos fazer assediando o gancho menor, para o político. Vamos fazer o gancho para o político. Será que não falta um pouco de cultura? E aí eu estou fazendo propositalmente, porque nós somos colegas de formação, somos professores, né? Não falta uma cultura acadêmica de uma discussão um pouco mais profunda no Congresso? Nós não temos 513 deputados, mas temos poucos deputados com condições de fazer uma discussão sociológica, psicológica, filosófica, porque o que me assusta não é a discussão que a lei é essa e aquela, é que todas as leis são remendos para deixar as coisas exatamente como estão. Eu tenho uma visão equivocada ou não? O senhor está lá dentro. Você está completamente certo. O que eu penso que falta, falta coragem, falta caráter no ser humano que precisa tomar essa posição. Porque não é mais cabível. Não dá. Hoje nós estamos discutindo a maioridade exatamente por causa desse tipo de coisa que vem acontecendo. Então a sociedade não suporta mais. E aí, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que a gente vê todo, pelo que eu vejo na televisão, é um cara determinado, com vontade de fazer, corre atrás, está ali enfrentando o Morro do Alemão, igual vocês viram ali. Aí acontece um incidente, daquele que eu acho até que é um incidente, a sociedade inteira vai para a televisão, vai para a rua e acha que está... Ora, infelizmente, aconteceu, né? Mas o quanto está sendo bom, né, essa polícia lá. E ele determinado, é um cidadão determinado. Agora, você tem razão quando fala. E aí eu tenho que dizer que a classe política tem culpa nisso, sim, nesse aspecto. Nós estamos vendo que está errado, nós estamos vendo que pode melhorar, nós estamos vendo qual é o caminho e nós estamos discutindo outro assunto, nós estamos correndo do assunto. Não é? Então é um momento que nós tínhamos que ir em cima disso, dizer, olha, alto lá. A polícia, inclusive, passou no Fantástico Domingo a situação da polícia lá no morro. Sim. Não sei se vocês, dentro de containers, né, numa situação péssima, os bandidos caótica, estão melhor equipados, né? Estão mais armados. Tem cabimento da polícia enfrentar os bandidos na situação que está, e quando enfrenta e há um caso desse, ainda a sociedade se revolta. Quer dizer, a sociedade também tem que ser mais compreensiva nisso. Dizer, olha, não dá também para jogar tudo fora, né? Eu concordo. Só uma observação, André, se me permite. Pode fazer. Para ele que pede permissão? Pode pedir. Tem permissão. Eu não estou armado, deputado. É o senhor. Tranquilo. O senhor pode fazer o que você quiser, deputado. A bem da verdade é o seguinte, falando sobre o UPP, lá dos dias, essas unidades pacificadoras, elas surgiram, o propósito delas em si não foi para
reduzir índice de crime e violência, não. A proposta que não foi demonstrada para a população é que não, porque o morro era comandado só por traficantes. Aí a polícia o Estado precisava adentrar para poder levar um pouco de serviços sociais, públicos lá para aquele morro. E foi um acordamento entre os traficantes e o Estado. Para quê? Para que não houvesse trocas de tiros, né? E também havia muito a tomada de morros. Então, a UPP entrou, essa pacificação, entre aspas, ela entrou para, cada grupo de traficantes ficar no seu grupo, no seu morro, para que não houvesse esses confrontos e trocas de tiros que são muito perniciosos para a sociedade, porque lá os projetos Senhores, lá dentro, só para finalizar. E aí o que acontece? Só que esse acordo do traficante com o Estado, de forma subrepetícia, até quando que duraria? Não durou mais, pouco tempo. Agora o Marta falou, por que eu vou respeitar essa polícia, esse Estado que está aí representado pela polícia? E não respeita mais e começou agora a trocar tiro com a própria polícia. Vai embora daqui, deixa nós como estávamos melhores. Senhores, eu preciso fazer um intervalo, porque nosso tempo urge, mas eu quero deixar uma pergunta para ambos aqui antes do intervalo. Só colocando uma informação, no último dia 8, o ministro Dias Toffoli negou uma liminar que tornava a PEC 171 inconstitucional. Ou seja, ela vai para a votação e lá na votação é que vai se discutir se ela vai ser constitucional ou não, né, deputado? Eu acho que ela passa. Eu acho que ela passa. Já passou, né? Essa é uma das perguntas. Coronel Taborelli, bandido bom é bandido morto? Deputado Ezequiel, ainda há 300 picaretas no Congresso Nacional, como diz o Lula? Respondem daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí, já voltamos com o deputado Taborelli e também com o deputado Ezequiel Fonseca. Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, um bate-papo acalorado e bastante simpático até aqui no Conexão hoje, recebendo os deputados Peri Taborelli e também Ezequiel Fonseca, discutindo a lei da maioridade penal, a redução da maioridade penal para 16 anos. Eu deixei a pergunta no intervalo. Antes do intervalo, para o senhor, bandido bom é bandido morto? Coronel Taborelli. André, eu durante a minha vida o senhor já mudou de ideia? De policial militar, eu já presenciei, participei de muitos confrontos, combates, né, que houveram óbitos de marginais, com toda certeza. Não me regozijo disso, sinto muito, né, por ver jovens em situação de crime e ter que abatê-los na oportunidade por conta da agressão ao Estado, a terceiros. Ter uma abatê-lo é muito bom. E eu penso da seguinte forma. Passa no frigorífico lá. Se nós... Deixa eu me falar. Se nós exercitarmos essa fala, bandido bom é bandido morto, não é que eu mudei. A minha fala sempre foi, 30 anos de serviço, foi exatamente desta forma. Se nós exercitarmos essa fala, nós vamos aí dar guarida à pena de morte, né? Que eu sou terminantemente contra a pena de morte. O pessoal fala, você é polícia? Eu sou policial e eu zelo pelos direitos, garantias individuais e zelo por esses direitos e garantias individuais que o Estado não nos dá e que nos obriga a muitas situações, a exemplo dela, nossos jovens hoje, os jovens sendo compulsoriamente empurrados para o crime por desassistência do Estado. E é aí que eu taxo com muita força essa corrupção que assola o tecido social. Então eu não vejo essa terminologia bandido bom, bandido morto, eu acho que ela é muito, muito forte, porque nós precisamos ver sobre outro prisma. Nós temos que ver esse Estado nosso, o Estado brasileiro, né, cumpridor dos seus deveres para com a nossa sociedade. É para isso que o Estado foi montado. O professor João Edson muito melhor pode falar. Mas que não cumpre nada. E só as sequelas sociais são essas que nós estamos discutindo agora. Reduz a maioridade penal. Até quando vamos reduzir? Entre outras. Aí daqui a pouco é a pena de morte. Ah, não é cláusula pétrea, porque em tempos de guerra pode acontecer a pena de morte. Mas, então, eu não vejo que a discussão deveria vir por aí. Até porque, para quem presenciou um combate, participou de um combate, é muito forte as cenas durante e após um combate, deputado, quando temos aí seres humanos mortos, e aí não fala só de marginal, falamos de seres humanos ou marginal e policiais militares que tantos já faleceram em combate, eu ombreado com eles. Então, eu vejo desta forma, que o Estado tem que cumprir o seu dever social, o que não está fazendo. Tá bom. Não sei se eu expliquei. Eu acho que o tempo está deixando o senhor mole, deputado. O senhor não era assim, deputado. As ações de rua, como eu São disse, os cabelos brancos, o produto né, final você combate. Tá certo. Né?
Aí a pergunta... Ezequiel Fonseca, são 300 picaretas, afinal de contas, no Congresso ou são mais, deputado? São bem menos, eu diria. Menos? Eu penso que o presidente Lula, quando falou isso, e há poucos dias o ministro também andou falando algo assim, é porque o Poder Executivo, geralmente, eles querem uma briga entre o Legislativo e o Executivo, uma briga no bom sentido, né, que os poderes são independentes e harmônicos, né, a Constituição garante isso. Agora, às vezes, o Executivo não quer ouvir o Legislativo. Às vezes eles botam na cabeça que tem que ser do jeito que eles pensam, e não é assim, tem que passar, tem que discutir, por isso que tem lá, como eu falei, mais de 28 partidos às frentes das comissões, não é? E aí o Executivo ele bota na cabeça e quer fazer sem muitas vezes ouvir o Congresso. Por quê? Porque o Executivo também tem o direito de propor só coisas boas. Então, como se eu fosse presidente da República, eu ia propor o quê? Só aquilo que é importante. Não é isso que é o dever de cada presidente, de cada governador, de cada prefeito? E muitas vezes eles querem propor coisas que não são tão importantes e não querem ouvir. A Assembleia não quer ouvir o Congresso e não tem jeito. A burocracia é muito grande, vai se ouvir todo mundo, vai se discutir e muitas vezes o gestor, o executivo, ele tem pressa, ele quer resolver de um dia para o outro. E o sistema não aceita que seja de um dia para o outro. Deputado, já que estamos discutindo... 300 picaretas, mas não devia haver nenhum, né, professor? Pois é. Mas já que nós estamos discutindo também reforma política, toda hora nós falamos na reforma política, o senhor colocou uma questão aí que é muito interessante. Institucionalmente, os poderes, eu vou lembrar os poderes, executivo, legislativo e judiciário, devem ser independentes e harmônicos. Isso desde Montesquieu, quando criou a base dos 3 poderes. O problema do Brasil não é porque é justamente o contrário, na prática, os poderes são dependentes e conflituosos. É bem colocado essa colocação sua, porque o que a gente está vendo hoje é isso, né? Sim. Hoje nós estamos vendo uma briga do Congresso com a presidente Dilma, com o PT, vamos dizer assim. E até com o Judiciário. E também. Né? Então é conflituoso mesmo. E dependentes, porque tem a questão financeira. Tem a questão financeira, tem o orçamento que tem que ser repassado, né, quando devia ser exatamente como nós estamos falando, o que a Constituição fala. Agora, tudo isso também depende de quem? De quem está comandando. E aí eu tenho que falar que o Taborelli tem um pouco de razão nesse ponto, de dizer que os parlamentares, os gestores públicos precisam parar e ver que o caminho está errado e precisam chegar num acordo, já que é harmônico, chegar numa harmonia, dizer, olha, nós estamos num rumo errado. Nós temos que achar o foco e encaminhar. Até porque hoje o que nós estamos vendo, a situação, o país está à deriva. Né? Nós precisamos de achar um rumo rápido e recomeçar. E passa por um conjunto de coisas, porque quando nós falamos isso, veja bem, o homem público ele é eleito para defender a coisa pública. Quando nós olhamos esses escândalos, nós estamos verificando que o homem público está sendo eleito para defender a coisa privada. A coisa dele, na verdade. Não, a coisa privada. Você pegou aí as empreiteiras, por exemplo, que foram os grandes financiadores, os bancos, os grandes financiadores. Eles são privados. Então não era para ter lá parlamentar para defender os interesses deles. Era para defender a coisa pública, do povo. Reflexo depois nós vamos diminuir a idade penal do garoto lá, porque ele é culpado. O cara de 16 anos não está sabendo. Pode não ser culpado, mas também nem inocente não, né, professor? Mas o que eu quero discutir é o seguinte, André, a discussão não é essa. Não, né? Enquanto nós fazemos essa discussão, existe uma coisa mais profunda para ser discutida e não é. Ou seja, nós estamos discutindo a casca da ferida, não estamos discutindo a doença. Vamos perguntar para quem teve um menor de 14 anos com uma 765 na mão apontada para sua cabeça, o que ele pensa. Então, mas você disse correto, menor de 14 anos. Então 16 não resolve o problema. Entendeu? Mas em particular é aquele menor que praticou o delito, né? Não todos os menores, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Olha, eu sou muito democrático, viu, gente? Embora minha opinião aqui não valha de nada, mas eu sou muito democrático. Eu estou com a maioria. Se a maioria defende que bandido bom é bandido morto, eu também defendo. Se a maioria defende que menor de 16 anos tem que ir para a cadeia, eu também defendo. Bom da democracia. Então, André, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos fazer uma confusão. Eu vou com a maioria, professor. Não, vamos fazer uma confusão aqui. Qual que é o conceito de bandido? Bandido é só o cara que assalta? Tá vendo? É complicada a coisa. Bandido é bandido. Bandido é aquele também que ele falou ali. É o que rouba dinheiro público, né? É o que mata, é o que assalta, é o que... Enfim. O qual pratica maior ato de agressão à sociedade? Aquele que bota uma arma, né? O novo cangaço, por exemplo, que eles roubam quantias, que um que eu confrontei e tomei deles de volta o dinheiro e eu os prendi, graças a Deus. Só prendeu? Só também não abateu, não. Não abateu, só abateu também. Os combates houveram, né?
Por que não abateu, Eu falei coronel? abate. Roubaram Eu falei 700 abate, mil não do banco. combate. Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu mudar de assunto. Muda, Só Paulo Coelho. roubaram 700 mil do banco. Fomos lá e recuperamos. Qual que pratica a maior ato de agressão? Esses que foram lá, roubaram 700 mil, que parou a cidade, ou numa tacada, numa assinada dessa, 500 milhões de reais aí, que tira de toda uma sociedade. Esse tem Aí que ir depois pra vamos cadeia crucificar também. o nosso Esse jovem. tem que ir pra cadeia. E só colocando, André, para ficar claro para o nosso telespectador. Eu não sou a favor que a maioridade fique com 18 anos. Aliás, eu sou a favor até que extermine esse termo. eu também. Sou Eu contra o acho termo que maioridade. E a Só colocação... pensar que estou e a- defendendo, não estou Ô, Paulo, defendendo. só aquela colocação do bandido bom, bandido morto, só acrescentando, comandar é uma arte. Né? Um comandante, né, que, na linha de frente, como eu estive 30 anos, e se você não tem um controle sobre as pessoas que são seres humanos ali naquele trabalho profissional, uma fala assim, bandido bom, bandido morto, de um comandante para uma tropa é desastrosa. Mas É eles incontrolável. Eles falam. Então, você tem que pautar pela legalidade. Agora, os confrontos, os abates haverão, porque isso aí... Eu queria saber Vamos politizar a situação. aquele Paulo. bandido Vai lá. aquele bandido que sumiu com o dinheiro do VLT, se ele é bom vivo, se ele é bom morto. Mas a pergunta que eu quero mudar de Esse era assunto- bom na cadeia mesmo, né? Pra pagar ali, enfim. Deputado Ezequiel Fonseca, Sim, senhor. o senhor que é líder da bancada do estado de Mato Grosso, lá em Brasília, e não é sobre a bancada que eu quero saber, eu quero saber sobre o glorioso PP, Partido Progressista, partido que o senhor preside aqui no estado de Mato Grosso. Por que o PP tem que estar sempre ligado, envolvido com as falcatruas que aparecem nos noticiários, que aparecem em Brasília, está lá na Lava Jato, está no Mensalão, está no na sanguessuga. sanguessuga. E o senhor deve saber o peso que tem esse fardo chamado Partido Progressista. Ou não é um fardo? Ou cada um? Eu penso primeiro que o partido é uma instituição. Né? Aliás, a Depois eu vou falar, propósito, olha, o PP, deixa eu só concluir que na última sexta-feira houve a prisão de mais um progressista lá em Curitiba, um deputado federal cujo nome... Na sexta-feira, dia 10. ex-parlamentar. Vargas. Deputado Ex-parlamentar, mas André ainda Vargas, Pedro Corrêa, não, o André é do PT. ainda Vargas, pertencente ao Partido Progressista. Então, o que está acontecendo com o PP? Parece que sente cheiro, onde tem coisa errada, está lá. Tem um progressista junto. Eu penso que não está só o Partido Progressista. Não falei que é exclusividade do PP. Ele realmente, o Partido Progressista, ele teve vários membros, inclusive na Operação Lava Jato, que foram colocados em dúvida, está tendo essa CPI, o Ministério Público está buscando isso. E eu penso que, como Partido Progressista que sou e presidente desta agremiação no Mato Grosso, eu tenho tentado, como parlamentar e como membro, fazer com que, da época em que eu filiei nesse partido, tomado muito cuidado e tentado fazer com que o meu partido, o Partido Progressista que eu conduzo hoje em Mato Grosso, seja um partido transparente, que nós tenhamos a possibilidade de buscar novos quadros como fizemos e avançar. Agora, o passado não me cabe ficar aqui discutindo, porque eu não participei, eu não estava... Então eu não posso fazer aqui juízo de valores disso. Mas o senhor optou Agora, pelo partido se você me perguntar, quando Ezequiel, tudo já tinha acontecido. Tudo já estava acontecendo quando o senhor optou pelo Partido Progressista. sim, é o que eu estou falando, de quando eu participei. Então Agora o senhor eu fez participei juízo de aqui no valor para Mato optar Grosso. por uma sigla. Eu quero uma sigla que simbolize a transparência. Entretanto, já havia lá o sanguessuga, o mensalão. É isso que eu estou querendo perguntar para o senhor. O peso que isso tem. Isso é cobrado pela sociedade. A resposta, talvez, olha só. Não, talvez, o PP no A Mato Grosso... resposta que é individual. Você, como cidadão, você tem várias opções, você é um livre arbítrio. Eu estou desde esse início e eu não estou envolvido. Eu tento fazer o máximo possível para que o meu partido seja transparente, para que as pessoas que venham para o partido participem de tudo e saibam realmente o que está acontecendo. O senhor individualiza, então, a situação. Cada um... Eu penso que sim. Porque O PP já conseguiu se livrar da figura do Pedro Henry, assim, do fantasma Pedro Henry? Não? Olha, eu imagino que sim. O Pedro Henry ficou Quando fala PP, comprovado. as pessoas logo pensam no Pedro Henry. No Mato Está Grosso, preso, sim. né? No No Mato Mato Grosso, Grosso, sim. Está preso, está pagando pelo que fez, não é? Tá em Eu pulseirinha assumi lá a de presidência do Canaveiro. partido, estamos tocando o partido. Quando eu falo peso, é isso também, o fardo, né? Não, Pedro não tenha Henry. dúvida. E o Pedro Henry é Você- pesado, você- hein? você não Ele tem pesa dúvida, mais que o Paulo. Robertão ali. pô. Era pelo menos, é até emagrecido. Paulo, né? você não tenha dúvida
que existe uma dificuldade, existe um peso. Só que isso está muito ligado ao cidadão. Tem alguém com o rádio ligado a aqui pessoa, no estúdio, gente. Desliga o rádio aí, a pelo pessoa, amor de Deus. entendeu? E as propostas e o estatuto do partido, não só do PP, não. Se você lê o estatuto de um partido e a proposta é excepcional. Então, eu não posso dizer que os quadros, os nomes, o partido esteve, né, está em várias denúncias, é real. Agora, eu me preocupo, trabalho para que isso fique no passado, porque mesmo estando há mais de 10 anos no partido, eu não compactuei com isso. Então, eu não posso fazer juízo de quem, inclusive, está pagando. Por que o PP não conseguiu reeleger nenhum deputado estadual aqui em Mato Grosso? Aliás, a propósito disso, o ex-deputado Azambuja, Antônio Azambuja, saiu reclamando do presidente hoje do Partido Progressista, Ezequiel Fonseca, de que o Ezequiel teria atropelado, né, o Azambuja e as candidaturas estadual em detrimento dele, Ezequiel. O que o senhor tem se a você dizer? tivesse, da região dele, se você perguntar, Camaçal, para o Azambuja hoje, ele já tem outra visão. Porque o que eu defendia é que nós fizéssemos um chapão, e nesse chapão nós sabíamos o nosso tamanho, que a gente elegeria um deputado. Se nós tivéssemos saído sozinho, nós elegíamos um. Se nós estivéssemos no chapão, nós elegíamos um, com a possibilidade até do segundo. Mas por uma teimosia do próprio deputado Antônio Azambuja, e hoje ele compreende isso, nós ficamos sem nenhum representante estadual. Então, foi puro teimosia, porque didaticamente mostrava isso, que era melhor que nós estivéssemos no chapão, junto com o PSDB, junto com o PDT, e aí, por teimosia, nós ficamos junto com o PSB elegeu 3 e nós ficamos para trás com a primeira suplência. É um erro de... Eu quero entrar, já que nós mexemos aí o Paulo mexeu nessa questão aí do partido, questão de corrupção, e a gente fala, eu volto à questão para mim, é muito importante a reforma política, eu acho que pode mudar esse país a reforma política, senão a gente vai ficar naquela discussão se é sequinho porque vende mais, ou se vende mais porque é sequinho a vida toda, né? Dentro de uma reforma política, eu não vi até agora, estou falando isso porque eu não vi até agora, o que mexe na questão da identidade cultural do partido político. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, a corrupção, ela não é de um partido político, ela é de pessoas num partido político que formam um novo partido dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Assembleia Legislativa, dos estados, dentro do Congresso Nacional. Assim que a gente verifica a ausência do partido, e a grande prova da ausência do partido é a tal da bancada. Bancada evangélica, bancada da bola, bancada da bala, bancada do agronegócio. Bancada gay. Bancada Tem um monte gay. de coisa. É um conjunto, forma bancada por é uma quê? festa Porque aquilo. essas pessoas, sim, elas têm identidade entre si, e não os membros que estão dentro do partido. Eles trabalham em prol deles. Exato. Não em prol Aí sim, do mas povo, o partido devia ser isso, o partido devia ser uma Exatamente. ideologia que pensa da mesma forma. É tanto que os partidos não pensam da mesma forma que lá cria uma bancada. Aliás, eu discuto esse termo. Tanto que é partido, né? Como eu estudei latim, fui professor de latim, a palavra bancada significa quem banca. Quem banca não é o evangélico, não é o da bola, não é o da bala, não é o do agronegócio. Quem banca é o povo, então já está errado por aí o nome. Né? É uma associação, uma nova quadrilha que se forma lá. E por que essa discussão não se faz no Congresso? Da questão de fortalecimento do partido. Porque à medida que o partido fortalece, aí sim eu poderia culpar o partido. Essa discussão que você fala e que eu também acho importante, porque no Brasil, realmente o partido é partido mesmo, cada um, né? Tanto que em algumas discussões lá no Congresso, existe a liberação da bancada, que vocês votem quem vocês quiserem, porque já que não tem um consenso, libera-se a bancada. Eu penso que precisa diminuir o número de partidos, tem demais, e que realmente precisa valorizar o partido. E aí sim nós teríamos um jeito de fazer política diferenciado. Porque hoje o que a gente enxerga é que na hora da eleição ainda fica mais ou menos junto. Quando acaba a eleição, é cada um para si, Deus para todos, e aí Aí vão para as bancadas. Exato. Bom, Inclusive a bancada falando da em corrupção, bancadas, né? Que é a maior bancada que falando em bancadas, apesar disso não ser uma bancada, mas é quase isso, né, Paulo Coelho? Mas a ideia da bancada, igual a bancada do Mato Grosso, é para se discutir bancada os militar problemas. na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, embora não André, esteja na tribuna, Nós estamos falando grande, Paulo Coelho. nós estamos falando de 45, 47, E uns é falam isso, que é 43. Coronel Taborelli? E agora chega mais um coronel, que era coronel, agora virou está deputado. cheio de colega lá na Assembleia. Coronel Taborelli, a que se deve essa militarização na Assembleia Legislativa? 43 militares, para que tudo isso? Todos meu? oficiais, né? Não, todos não. Alguns são oficiais. Você não vê soldado raso, você vê só Você major. tem o ex-comandante da Polícia Militar, por exemplo, do governo Silva, o Barbosa, está lá, lotado, lá na Assembleia Legislativa lá.
A minha questão, eu pergunto isso, André, para todo mundo que vem aqui, é testemunha disso. Para que tanta gente, tanto policial militar na Assembleia, gente? O que tem lá? Tem não estão no lugar errado, lá. não? Posso responder? E eu não falo da Assembleia, não. Eu estou falando do Executivo também, dos órgãos públicos. Posso responder? Pode, deve, se o André deixar. Responder, Claro, né? André que comanda, né? Pede pro André. Elas falam assim, corta para mim. A bem da Foca em verdade, Paulo, nós temos até discutido isso lá dentro da Assembleia, nós encontramos sempre. De vez em ali. quando eu cobro do senhor lá O senhor também. cobra de mim com razão e acho interessante essa cobrança. Bom, eu chegando na Assembleia Legislativa encontrei um quadro de 48 policiais militares lá dentro prestando serviço para a Assembleia. O policial militar ele é direcionado para duas situações, uma representação e prestar serviço de cuidar dos próprios e ao derredor, né, com o policiamento ostensivo que nós temos. Mas quando nós fomos apurar caso a caso, nós vimos que uma parte faz o serviço que é atinente à polícia militar, que é a proteção do próprio público, das pessoas que estão ali, circulando, patrimônio, e da circunvizinhança. E um grupo de policiais à disposição de deputados. Carregando pasta. Fazendo de tudo, menos a atividade fim. E foi discutido em colégio de líderes, eu fui pressionado pelos colegas para que deixasse a situação do jeito que está. Eu, como não trabalho sobre isso, trabalhei a vida inteira em estado de pressão, na rua, nos embates, e essas pressões que nos deram, nada motivou a minha mudança de atitude. Ou seja, eu fui incumbido pelo presidente da casa para que assumisse o comandamento lá dessa situação. Coloquei, acredito que a partir de segunda-feira, todos começam a cumprir uma escala lá dentro da Assembleia, a escala policial militar. Na hora de folga, ele pode servir a quem ele quiser. Nós temos policial militar lá dentro que nem está na Assembleia há muitos anos. Trabalha à disposição destacado, pessoal de deputado, ex-deputado, entre outros. Mas são quantos? Aí, errado, então nós temos 40... Errado é crime. Erradíssimo. Então nós temos 48 que eles todos irão entrar na escala de serviço e na hora de folga eles fazem o que quiser. E serão permutados, já começamos um grupo de permuta que tem policiais, deputado, que chegou lá para nós e disse, olha, eu não sei nem mais como que pega num revólver, pode uma coisa dessa? Então eles vão ter que ser reciclados, recapacitados. Vão ser capacitados novamente e pela Polícia Militar. Mas, deputado, estão falando de 10%. São, pelo levantamento que eu tive conhecimento esses últimos dias aí, são quase 500 policiais no estado, a serviço dos órgãos estaduais. Eu tô entrando não tem como entrar com um projeto de resolução ou alguma coisa nesse sentido para que isso seja mudado? Esse pessoal podia estar na rua coibindo, atrás do tarado aí que está pegando mulherada doidada aí. O que eu estou fazendo? Eu vou entrar, ou um projeto ou uma indicação, a parte jurídica está verificando, de acordo com a legislação, para que todos os órgãos, não seja só a Assembleia, devolva para as ruas, para a Polícia Militar, os policiais militares que estão lá, que são mais de 500. O deputado Wilson Santos já deu um pontapé inicial no projeto para que nós montemos a nossa Polícia Legislativa. E para começarmos, uma vez montada, começar a liberar da casa. O Maluf esteve aqui também, ele disse falou isso. E eu estou apresentando esse projeto, essa indicação ao governo, para que nós mudemos lá no Estatuto nosso essa disponibilidade, deputado, de policiais para cuidar de próprios públicos. Nós temos aí policiais que estão reformados que podem, dentro do decreto, fazer a proteção ao patrimônio. Mais, né? Claro, fazer a proteção. Agora, eu acho também justo, então nós temos 48 que nós já os encontramos lá, estamos aí colocando-os para fazer atividade fim e não ficar em atividades que eu disse na tribuna agora ontem, ou anteontem nós estivemos lá, em atitudes vergonhosas, onde o policial militar vai fazer trabalhos que não é atinente. O policial é caro para o Estado para fazer ações diferentes de polícia. Senhores, o papo está interessante, mas o tempo acaba. Que pena, André. Infelizmente o tempo acaba. Alguns segundinhos para os senhores colocarem algum ponto que nós deixamos de tocar? Deputado Ezequiel. É que nós falamos muito essa semana, falamos da terceirização, né? Foi uma semana de muita discussão. Semana passada. Semana passada, exatamente. E que a casa se discutiu muito, também sobre a CPI da Petrobras. votou a favor da terceirização? Votei a favor da terceirização. Eu entendo que a terceirização ela pode... modernizar o mercado. Modernizar o mercado. É novo, houve aí um grande embate do sindicato, protestaram, são contra, mas na minha visão isso vem a melhorar o serviço.
E também eu acho que dá mais oportunidades. Eu penso assim. Então, votamos a favor. A questão também da CPI da Petrobras, né? Nós tivemos lá todos esses acontecimentos, toda semana tem uma reunião e convoca-se alguém que está numa lista enorme, mas nós estamos vendo que é um momento exatamente de fazer essa discussão, de ouvir cada um, de dar a ampla defesa, e aqueles que, por tendo todo esse direito da sua defesa, não conseguir comprovar, né, que no nosso relatório, eu já deixei claro isso, nós vamos fazê-lo sem nenhuma preocupação de colocarmos ali a nossa assinatura dizendo, olha, dê a César o que é de César. Se você teve a ampla defesa e não se defendeu, não tem como se defender, Problema que seu, pague, tá né, pelo que fez. Peri Taborelli. Peri ou Perri, afinal de contas? Peri Taborelli. Perri é É o nome índio, ex-presidente Peri, do TJ, né? Perri. Perri. O senhor é Peri. Peri. Peri, o marido de Ceci, na literatura. Na literatura e na linguagem indígena é um tronco forte, né? Também, pode ser. Bom, vamos lá. Há controvérsias, não é? O senhor está dizendo. Tá bom, tira o tronco, só Tira o forte. tronco. Senhores, eu fico muito agradecido pela oportunidade que me geraram, né? Aqui ao lado do nosso nobre deputado e dos senhores aí, passando por essa sabatina, realmente Só chute muito na interessante, canela, né? chutes na canela. Mas O senhor não bateu ninguém, o que é mais importante, não bateu. Não bateu. não houve nenhum abate. Embora o senhor merecesse, seu Paulo. Eu não, quem está Embora perto o senhor dele aí, merecesse. toda hora cutucando ele é você, não sou eu não. Gente, muito obrigado aí à TV Pantanal. Brigou com a Janaína no Volte dia aí. sempre. Televisão, né? Os nossos colegas ali, os O embates. que o senhor tem os contra a caras- Janaína, afinal de contas? Falou Não, um muito monte pelo de coisa da contrário, Janaína. eu até sou zeloso, né, para manter esse estado de harmonia ali dentro, mas nos A embates... harmonia daquele jeito? Mas quando o embate é nas ideias, e quando a ideia, que na minha percepção foi uma proteção que eles fizeram, não foi só ela, foi outros companheiros, uma proteção a uma pessoa, né, e ao ex-deputado lá, José Riva, que se encontra preso, e que ele praticou um mal tão grande para o estado de Mato Grosso e está no lugar certo, né, eu tenho dito que e regozijo-me de ver o mal lá tolhido da liberdade, o mal pagando pelo que ele fez. Eu trago das ruas esse pensamento, não é aquilo. Não, já está pagando, coitadinho, não se tem pagando, coitadinho. Enquanto não se pagar para a sociedade, ele É só vai ele ter que pagar? Não sofrer. tem mais gente que tem que fazer companhia para ele lá, o não? grupo Todos todo. têm que pagar. E ali Senhores, nós temos que aliviar a mão. A gente costuma dar um presente no final da Obrigado, entrevista. Leve aqui a nossa Muito obrigado pelo caneca carinho. do programa e do Que site maravilha. Repórter MT para o senhor colocar no seu gabinete. Deputado, leve para Brasília. Ô, André, Coloque lá no seu quero, gabinete aproveitando também, agradecer a você pelo convite, ao Paulo, ao abraço. Amigo Edson. Muito obrigado aí pela Convidados pelo para ir até convite. o gabinete, né? Fazer uma visita para nós, tomar um café e discutir. Vamos lá o tomar um assunto café nessa caneca. dessa caneta. Tá bom. Muito obrigado. Tenho Paulo, dito, professor, Paulo. obrigado. Um abraço. Uma boa semana a todos. Se você não acompanhou na íntegra essa entrevista, amanhã de manhã no site Repórter MT, essa entrevista estará disponível na íntegra para você acompanhar. Tenham todos uma ótima noite, obrigado pela audiência, uma ótima semana, voltamos no próximo domingo. Até lá, tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano.